pessoal, bom dia. Vamos começar aí nosso conteúdo do terceiro bimestre, conteúdo de equilíbrio químico. Nossa primeira aula com conteúdo nesse bimestre. Vamos estar entendendo aí o que é o equilíbrio químico. Para iniciar, precisamos ver que o equilíbrio é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação de equilíbrio dinâmico. Então, o que é basicamente esse equilíbrio? Ele diz aqui que é uma situação onde as concentrações não se alteram e a reação direta e inversa tem velocidades iguais. Ele é um equilíbrio dinâmico. Então, vamos olhar para essa reação aqui. Tá? Eu tenho um gás aqui, N2O4, que forma um outro gás aqui, que é o 2NO2. Tá? Então, como funciona o equilíbrio? Pessoal, no início da reação, imaginando que eu tenho esse gás contido num frasco, no início da reação, vocês concordam comigo que não teremos esse cara aqui, né? O NO2. Esse cara aqui. Ele não existe no início da reação. No início da reação, no tempo zero, tipo, a reação não começou, né? Eu só tenho esse cara, que é o que eu chamo na química de reagente. É o meu reagente. Esse aqui que vai ser formado posteriormente é o meu produto. Então, pessoal, no início eu só tenho esse cara aqui. O que acontece quando deixa eu só apagar aqui as anotações. O que acontece se eu começar a reação? Esse cara vai começar a formar esse aqui com o passar do tempo, né? Esse cara vai começar a formar esse, ele vai aparecer na reação. A concentração desse cara começa a diminuir, né? Porque está formando o produto. A concentração desse cara começa a aumentar. Tranquilo, né? O reagente formando o produto. Esse aqui diminui, porque está formando esse. Esse aqui aumenta, porque começa a aparecer na minha reação. O que acontece? Esse cara vai formando esse com o passar do tempo, vai formando. Chega um ponto em que esse cara ele permanece com a sua concentração inalterada, a sua concentração constante. Por quê? Porque ele chegou no estado de equilíbrio. Então funciona assim, esse cara forma esse até o ponto em que chega uma concentração em que esse cara volta formando esse aqui. A reação acontece no sentido inverso. Né? Então, novamente, esse cara começa a formar esse, começa a formar esse aqui. Chega num ponto em que a concentração desse não se altera mais e esse cara passa a formar esse, enquanto esse forma esse forma esse e assim por diante. Eu vou ter um equilíbrio dinâmico, onde esse cara não altera mais a sua concentração, esse aqui não altera mais a sua concentração, mas ele continua formando esse e esse aqui formando esse. Para vocês entenderem basicamente como de uma maneira ilustrativa, e aqui vai ficar mais claro, eu coloquei aqui um gráfico representando esse equilíbrio. Então, no início eu só tenho esse cara, está aqui o frasquinho. Então, eu tenho o meu tempo zero e a minha reação caminhando com o tempo aqui, e as minhas concentrações. Veja que esse cara aqui, que é o N2O4, eu tenho no início a concentração dele igual a 1, né? Então, eu só tenho ele aqui. O outro, veja só, o NO2, a concentração é 0. Quando a minha reação começa no tempo, veja que a cor aqui já muda, porque esse cara está aparecendo no meu frasco. Beleza. Veja que ele aparece aqui. Só que a partir desse ponto aqui, a cor não muda mais. Por quê? Porque quando esse cara formou esse aqui,
foi formando com o passar do tempo, a reação atingiu um equilíbrio de tal forma que as concentrações não mais se alteram e eles apenas trocam aqui na formação. Esse forma esse, esse forma esse, de tal forma que a concentração não se altera mais. Então, no início eu tenho N2O4 com a concentração de 1, ele vai decaindo, o outro vai subindo. Chega num ponto em que a concentração, olha só, dos dois se tornam, a partir desse ponto, constante, veja que não altera. Só que aqui, nesse estado de equilíbrio que a gente chama, é por isso que o nome é equilíbrio, não altera mais, esse cara tem 0,74 e esse 0,52, e vai ficar assim infinitamente, né? A não ser que eu interfira na minha reação. O fato é que, mesmo ele tendo essa concentração, esse cara forma esse, e esse cara forma esse, simultaneamente, de forma que esse valor não se altera e esse também não. O equilíbrio é dinâmico. Então, novamente, esse cara no início ou melhor, esse cara no início aqui só tem ele passa a formar esse cara aqui. A partir do momento que entra em equilíbrio, a reação tem concentração dos reagentes e do produto constante e o equilíbrio passa a ser dinâmico, ou seja, esse forma esse à medida que esse forma esse, sem alterar a quantidade de cada um. Então, o fato é que no início eu tenho um cara aqui e no final eu tenho dois caras aqui que têm concentrações constantes. Eu digo que o meu sistema está em equilíbrio. Aqui vai ficar mais claro. Veja só, olha esse exemplo. Eu tenho um reagente qualquer, essa bolinha preta e branca aqui, e eu tenho o meu produto. Então, a ideia é, no início não tem produto, né? E esse cara vai formar esse. Então, veja bem, no tempo zero, a velocidade da reação direta, o que é reação direta? É a velocidade da reação de formação desse para esse. Direta, né? O sentido normal, da esquerda para a direita. No tempo zero, a velocidade é alta. Por quê? Lembra que a velocidade depende da concentração dos reagentes? A gente viu no bimestre passado. Eu tenho concentração muito elevada desse cara no início, porque só tem ele. Então, a velocidade tende a ser muito alta. Então, o que acontece? No tempo zero eu só tenho reagentes, veja, só tenho bolinha preta. Então, eu tenho 20 bolinhas pretas e nenhuma bolinha vermelha, porque não começou a reação. Quando a reação dá um tempo de 10, pode ser segundos, tá? O que acontece? A velocidade de formação direta, nesse sentido, né, ainda é maior porque eu estou no início, eu tenho muito reagente, e onde eu tenho mais reagente eu vou ter maior velocidade. Veja que aqui eu tenho 8 produtos sendo formados, 8 bolinhas que agora são vermelhas, né? E 12 pretinhas. Então, a minha reação começou, formou 8, beleza. Ela continua no tempo 20, a velocidade, lembra, do reagente é maior no início, mas ela vai diminuindo. A barra da seta está diminuindo, indicando que a velocidade também está diminuindo, porque está formando o produto, né? Lembra, concentração alta aqui, velocidade alta. Tá, no tempo 20 eu tenho 8 bolinhas de reagente e tenho 12 bolinhas de produto. Veja que aqui já ultrapassou, né? Já ultrapassou aqui. No tempo 30, o que acontece? No tempo 30 é o meu estado de equilíbrio. Eu tenho 6 bolinhas pretas e 14 vermelhas. No tempo 40, veja só, eu continuo tendo 6 e 14. Passa o tempo. Tempo 50, eu continuo tendo 6 e 14. O que aconteceu? A concentração do reagente não alterou mais e a concentração do produto também não. Esse estado eu chamo de equilíbrio químico. Mas o que acontece? O equilíbrio é dinâmico. Veja só. Quando essa bolinha preta formando vermelha, né? De acordo com a ideia aqui. Quando essa bolinha preta aqui forma uma vermelha, automaticamente uma vermelha forma uma preta, e de forma que a quantidade fica a mesma, entendeu? Lembra que no equilíbrio esse cara forma esse, e esse cara forma esse também, de forma que eles não se alteram. Então, uma bolinha preta formou uma vermelha aqui, a vermelha volta formando uma preta. Daqui para cá, uma bolinha preta forma uma vermelha, aqui uma bolinha vermelha forma uma preta e o equilíbrio
é dinâmico, tá? Só voltando aqui na nossa reação. Então, a ideia é que eu tenho novamente esse cara no início sozinho. A reação se processa, ele começa a formar esse. Chega um determinado ponto em que as concentrações não mais se variam, né? Esse cara forma esse simultaneamente, esse forma esse também, e as concentrações não mais se variam, dando aí o meu equilíbrio químico. Então, essa é a ideia do equilíbrio, é quando eu tenho a concentração de reagentes dos produtos constantes a uma dada temperatura específica, uma dada condição específica, de forma que o produto forma o reagente forma o produto. A característica básica dessa reação é que ela é inversa, né? Ela pode ir no sentido direto e principalmente no sentido inverso, que é a característica dela, do produto formar o reagente, digamos assim, né? Então, as características do equilíbrio, nós temos a velocidade da reação direta e a da reação inversa são iguais. Então, uma das características claras do equilíbrio aqui, a velocidade com que esse cara forma esse aqui é a mesma com que esse cara forma esse no equilíbrio. Se você olhar aqui, ó, no início a seta está maior, né, de velocidade dos meus reagentes, velocidade direta. Quando chega no equilíbrio, a seta está igual, porque tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, a velocidade de formação é a mesma. Todo equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico, ou seja, não é estático. Quando eu tenho a concentração de equilíbrio aqui, X, concentração de equilíbrio Y, ela não fica estagnada, não. Ela é um valor X, mas ela troca aqui, né? Esse forma esse e esse forma o outro, trocando as substâncias dessa forma que a gente viu aqui. Tá? As mesmas quantidades de bolinhas existem no equilíbrio aqui, só que uma forma a vermelha e a outra forma a preta simultaneamente, de forma que eu não altero a quantidade. Tá? Externamente tem-se a impressão que tudo cessa, mas isso não ocorre. Tanto na reação direta como na inversa, permanece ocorrendo com a mesma velocidade. Aqui, se você olhar nessa ideia, a ideia é que a cor aqui está a mesma, né? Ou seja, você pensa, a cor não mudou, não está tendo reação, mas está tendo sim. Né? Porque como a concentração é igual, é constante, a cor não se altera, mas um está formando o outro simultaneamente. Tá? E tanto a reação direta como a inversa ocorrem na mesma velocidade. Assim sendo, a concentração das espécies presentes permanecem constantes. O equilíbrio químico só pode ser obtido nas reações que ocorrem em sistemas fechados. Esse aqui é o detalhe. O sistema fechado é um sistema que não troca matéria com o meio. Por exemplo, esse aqui é um sistema aberto, veja, troca matéria e energia. Esse aqui é um sistema fechado, só troca energia. Esse aqui é um sistema isolado, ele não troca nada. Seria um recipiente térmico aqui, né, envolvendo a minha amostra. No sistema de equilíbrio, a gente analisa sistemas fechados, porque se não perde matéria, não tem como eu manter o controle, tá? Nós temos no equilíbrio a tal da constante de equilíbrio. Por conta da análise de uma grande quantidade de dados, chegou-se a uma expressão genérica para todos os equilíbrios, que é basicamente produto sobre reagentes. O que é a constante? Cada equilíbrio tem essa concentração constante, não é? Então, esse valor ele é fixo aqui e fixo aqui. Se eu dividir um pelo outro, eu acho uma constante, já que esse valor não muda. Então, o equilíbrio químico nada mais é uma forma de você identificar um experimento ou fazer um tipo de análise para caracterizar o experimento, já que as concentrações não se alteram. Eu tenho a fórmula básica que é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Só isso, é o K. Eu tenho a constante de equilíbrio em relação à concentração, que eu chamo de Kc, constante da concentração. Tá? E as concentrações, são em mol por litro, geralmente. Tá? E o fator que eu uso é o Kc. Então, se eu tiver uma reação genérica qualquer, imagina essa reação aqui. A minha constante de equilíbrio vai ser basicamente o produto sobre o reagente. Então, eu tenho produto C e D sobre o reagente A e B. E um detalhe aqui.
cada coeficiente que multiplica a minha substância vem como um expoente. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o expoente do A está aqui, o expoente do B está aqui. Tá? Esse expoente geralmente é um número, né? 1, 2, 3, depende do número que vem acompanhando a substância. Então, essa é a forma básica e genérica da concentração. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, por exemplo, se eu for fazer a constante de equilíbrio do nosso exemplo, eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar Kc é igual produto sobre reagente, né? Então, é NO2 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque tem o 2 aqui, né? Sobre N2 a 4 elevado à primeira potência, já que tem um 1 aqui. Então, é produto sobre reagentes. Esse valor é calculado. Nesse caso aqui, eu tenho o Kc, que é o seguinte. Produto sobre reagente, então eu vou ter NO2, que é 0,52, né? Tá meio feio aqui. Ao quadrado sobre o valor de 0,74. Ficou certo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Produto sobre o reagente. Tá? Então, eu tenho esse fator aqui. Isso aqui vai dar um valor que é, meu ponteirinho sumiu aqui, que é 0,36. Aí, galera, esse número não tem unidade, é um número puro, tá? Então, veja, você tem como calcular a constante de equilíbrio se você tiver os dados, né? Então, vamos para algumas considerações aqui. O valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura. Tá? Então, é uma temperatura específica a constante de equilíbrio. Se eu alterar a temperatura, eu altero o equilíbrio. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Então, eu preciso considerar uma temperatura e uma pressão específica. Né? Independe das concentrações iniciais dos reagentes. Por que isso, galera? Porque eu preciso só da concentração do equilíbrio. Tá? A constante de equilíbrio não depende do que eu tenho no início. Não posso ter qualquer coisa no início. O que vale é a concentração do equilíbrio. A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, isto é, sem unidades, como a gente viu. Então, quando eu vou calcular a constante, não preciso pôr mol, litro, nem nada. Outro detalhe, líquidos e sólidos puros, que não fazem parte de solução, não constam na expressão da constante de equilíbrio. Tá? Isso aqui por um fator que a gente vai ver mais adiante, então a gente vai excluir líquidos e sólidos dessa constante. Tá? Não vamos colocar eles. Como é que eu sei disso? Eu sei disso se eu olhar aqui, por exemplo, aqui é gás, gás, gás. Aqui é sólido, por exemplo, ó, eu desconsidero esse valor aqui, essa substância, eu ignoro ela. Tá? Essa é a ideia. A gente já está aqui nos exercícios, olha só. A coordenação e a orientação da Secretaria de Educação é que a gente passe menos exercícios para vocês por conta da quantidade de disciplinas e também por causa da modalidade e tal. Então, assim, nossa carga de exercício vai diminuir um pouco em relação ao bimestre passado, tá? Nós vamos fazer menos exercícios para que não sobrecarregue vocês. Então, vamos lá. Ó, eu tenho um exercício aqui que é basicamente o que a gente fez. Escrever a expressão da constante de equilíbrio para as equações. Você só vai escrever o Kc para cada uma delas, tá? Sem colocar valor. Então, esse exercício 1 é basicamente isso aqui. Você vai escrever, para cada letra daquela, você vai escrever essa constante aqui, ó, usando, óbvio, a substância da reação. Você não vai pôr número nem nada, só as substâncias. Tá? Nesse caso aqui, produto sobre reagente, tal, tal. Lembrando que você precisa excluir os sólidos e os líquidos. Tá? Então, você vai
fazer cada uma dessas letras aqui e escrever a constante para cada uma. Só lembrando, é só a substância, não precisa pôr número, né? O número que eu digo é o valor de concentração, como a gente fez completo antes. Mas põe o expoente e tudo mais. E o exercício 2, ele dá aqui as concentrações de equilíbrio de uma reação que está aqui, o sinal de igual é a mesma coisa, tá? Ele quer saber qual o valor da constante de equilíbrio. Esse exercício aqui é análogo a esse que a gente fez aqui. Eu tenho as concentrações de equilíbrio, eu fiz a divisão de produto sobre reagente colocando o expoente. Aqui também você vai pegar, ver quem é produto e quem é reagente, ver os expoentes que existem e dar o resultado da divisão. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.